Seja bem-vindo, amigo do Projeto Praia Vermelha. Como a Ásia está na cabeça de nós todos, eu decidi refazer alguns vídeos da Ásia, que os meus estavam muito inconsistentes, e porque a Ásia decididamente passou a ser uma prioridade nos nossos estudos. Então vamos fazer isso aqui abordando inicialmente, vai ser o primeiro de uma série de alguns vídeos sobre a Ásia, esse é só o primeiro, com aspectos mais genéricos, depois nós vamos pormenorizar cada região ou país em outros vídeos que espero fazer ao longo da próxima semana. Então, a Ásia é um continente muito diferente do que nós estamos acostumados. A América do Sul tem praticamente uma cultura quase que homogênea, uma cultura latina, né? Formado por portugueses e espanhóis. Os nossos conflitos aparentemente estão todos praticamente resolvidos. É um continente pacífico e com sua forma já, as formas territoriais definidas e as poucas pendengas que houveram ao longo da história foram efetivamente resolvidas, com algumas raras exceções. Né? Então, na Ásia, as diferenças são muito maiores, as diferenças culturais, diferenças históricas, as diferenças de problemas, tudo é muito mais amplificado. Tá? Começa que a história da Ásia é uma história muito grande, uma história muito antiga, é o berço das primeiras civilizações. Todos nós sabemos que a Mesopotâmia foi a primeira grande civilização humana. Então, a partir daí, como as teorias geopolíticas mostram, a história comprova, várias ações, guerras tiveram a Ásia como foco central. Né? Então, você vê impérios desde a Mesopotâmia, mas depois tivemos Gengis Khan, tivemos Alexandre o Grande, imperadores mongóis, imperadores chineses, imperadores japoneses, indianos, o grande Império Persa, Império Turco-Otomano, os czares russos. Então, grandes conflitos e grandes coisas aconteceram na Ásia, uma história efetivamente riquíssima e que a gente precisa ter conhecimento, porque é muito diferente do que a gente está acostumado aqui. Esses grandes, é o maior continente de uma maneira disparada, né? Tanto em tamanho como em população, quanto em problemas, né? Quanto em rivalidades e quanto a desigualdades. Aí, por exemplo, um mapa com a religiosidade, né? As desigualdades históricas são enormes. Então, nós temos no mesmo continente países onde o fundamentalismo islâmico é muito forte, muito consistente, seja xiitas ou sunitas, né? E convive ao lado com países que são ateus oficialmente pelo Estado, né? Como os países comunistas, e ao lado de outras religiões, confucionismo, budismo, cristianismo, judaísmo, tudo isso nesse mesmo continente, formando um caldeirão cultural bastante heterogêneo. Isso é uma das razões, além de outras, mas é uma das razões dos grandes conflitos bélicos, os conflitos com mais mortes ao longo da história, com exceção das grandes guerras mundiais que tiveram como palco principal a Europa. Os conflitos mais fortes, mais expressivos estão sim na Ásia, porque o tamanho da população é enorme, então morre muita gente, né? Então você pega ali, então foi na Ásia que o comunismo mostrou todas as suas garras e toda a sua estrutura posta em prol da sua causa, né? Exterminando populações inteiras para efetivar a conquista de suas diretrizes e que estão aí até hoje, em particular com grande destaque na Rússia, na China e na Coreia do Norte. Né? Ali também vários conflitos, eu coloquei aí, listei somente alguns principais, mas são inúmeros outros. Né? Nós colocamos então, indo de oeste para leste, nós vimos ali conflito no Israel com os países árabes, um conflito quase que permanente e efetivamente não resolvido.
a guerra do Irã-Iraque, com uma forte interferência norte-americana e grande interesse do petróleo, né? Então um caldeirão ali que está sempre efervescendo com aqueles líderes xiitas do Irã, sunitas do Iraque, o radicalismo religioso e a xenofobia, tudo formando um grande caldeirão. O Afeganistão, que agora está crescendo de importância, na verdade, geopoliticamente sempre foi considerado extremamente importante a Ásia Central, o Heartland, segundo as teorias, né, das geopolíticas, né? E ali o Afeganistão, o Cazaquistão, sempre com forte influência russa e chinesa, agora com a ideia de uma nova rota da seda, com os problemas da guerra da Rússia crescendo de importância. Conflito entre Índia e Paquistão também não está resolvido, inclusive com a Caxemira sendo um foco de grandes atritos, né? O Tibete, ali na China, outra região extremamente problemática que deseja, sempre almejou a independência e a China, usando o seu poderio bélico, não permite efetivamente, provavelmente nunca vai permitir. A gente viu ali guerra do Vietnã, que dividia o Vietnã em norte e do sul, isso sim, um conflito já aparentemente decididamente resolvido. Ao longo da história nós tivemos guerras russo-japonesas, guerras sino-japonesas, também de forte intensidade, além ali do conflito de Taiwan, que ainda também não está resolvido. Como principais, né? Tem vários outros conflitos de menor escala, mas também de grande letalidade. As rivalidades históricas permanecem, então a gente já falou ali das rivalidades históricas de Israel, Irã e Iraque. Ali na região do Cáucaso, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, existe um problema muito sério, porque ali além de ser um lugar onde tem petróleo, é um lugar onde a influência russa é muito grande, onde a influência turca é muito grande, e um grande interesse norte-americano também na área, então realmente ali também é um grande caldeirão. Permanece, como eu já falei, ali do Nepal, do Tibete, da Caxemira, de Taiwan, da Coreia do Norte e do Japão. Isso, todo esse cenário envolvido com disputas políticas com os países que cresceram muito de relevância no cenário internacional. Então a gente vê esses países, eles estão efetivamente crescendo seus interesses em razão do seu próprio desenvolvimento econômico e o desenvolvimento político, e os atritos tendem a não se resolver em função disso. Tá? Então a gente percebe aí a Rússia, como a maior guerra atualmente é contra a Ucrânia, né? Então, e também com seus atritos lá, sempre tentando influenciar na Coreia, sempre tentando influenciar no Afeganistão, sempre tentando influenciar na região do Cáucaso, os Estados Unidos sempre presentes na questão de Israel e árabes, também marcando presença por intermédio da OTAN na guerra contra a Ucrânia, embora a Ucrânia seja Europa, né? Eu estou aqui, mas ela também tem muita ligação com a Rússia, onde a maioria do território está na Ásia, né? Os Estados Unidos também sempre presentes no Afeganistão, no Japão e em Taiwan, com seu arsenal bélico dando proteção, contrariando os interesses chineses muito fortes, interesses permanentes em controlar Taiwan, conflitos enormes com o Japão com relação ao Mar do Japão, apoio chinês à Coreia do Norte e também um apoio norte-americano à Coreia do Sul, sempre motivo de o interesse chinês de estabelecer novas rotas comerciais, fugindo da possibilidade de se trancar no Oceano Pacífico, então com interesses ali também no petróleo, gasodutos e rotas comerciais no Turcomenistão, no Cazaquistão, no Paquistão, tá? Problemas também muito fortes nesse sentido. E a Índia com problemas mais próximos, mais nas suas fronteiras, mas também significativos em razão do montante da grande quantidade de pessoas que vivem naquela região. Falando mais especificamente em geografia, a gente está vendo aí aspectos que são extremamente interessantes, porque eles influem muito nessas pendengas existentes entre os países. Nós já sabemos, os montes rurais separam a Europa
da Ásia, pelo menos é essa a convenção mundial, né? Uma enorme planície siberiana de pouca relevância econômica, porque é um grande mar de gelo, né? Mas não deixa de ser uma grande extensão de terra onde de uma hora para outra pode se transformar numa coisa interessante. O deserto de Gobi, ali na região da Mongólia, o deserto de Karakum, ali no Cazaquistão, que também é uma região bastante problemática, né? As planícies ali da Mesopotâmia, onde as civilizações surgiram, e ele também bastante ocupada e com muita relevância em razão já do petróleo, né? As planícies da China e do Mekong, onde se concentra uma parcela significativa da população mundial. A China ali, aquela região, 90% da população da China fica nessas planícies, então ali se concentra bem mais de 1 bilhão de pessoas nessa planície, né, extremamente fértil e de grande valor econômico e estratégico. A planície do Indo, Ganges também, onde grande parcela da população indiana se concentra. Tá? As grandes altitudes do Himalaia separando as regiões, servindo como uma dificuldade de ocupação, uma dificuldade de padronização cultural, de harmonização, e separando ali amarelos da China e do Japão dos indianos, né, mais morenos ali da Índia, do Afeganistão, tá? E dos árabes, mais ainda na região da Península Arábica, com o deserto da Arábia também marcando aí uma forte dissuasão ali, onde existem Iêmen, Omã e outros países ali ao sul, e o Iraque e a Síria mais ao norte, junto com Israel, também uma grande separação aí, onde viabiliza as dificuldades culturais. Importante a gente ter conhecimento também dos mares que beiram os litorais bastante extensos do continente, principalmente ao sul e a leste, mas o mar de Barents aqui, nesse caso, praticamente não nos diz respeito, porque está mais ligado à Europa lá, né? Mas hoje ali, mais a oeste ali, o Mar Negro e o Mar de Azov é muito pequeno, na verdade é uma extensão do Mar Negro. Ele cresce de relevância agora, é importante a gente dar uma olhadinha nele, porque ele cresceu de importância com essa guerra da Rússia da Ucrânia, porque ele efetivamente é bastante estratégico. Ao sul dele ali o mar Mediterrâneo, que dispensa comentários, né? Mas ele banha também a Ásia, apesar de banhar a África e a Europa principalmente. O Mar Vermelho, extremamente importante em razão do canal de Suez e de uma grande parcela de riquezas que cruzam por aí ao longo da história, agora com uma redução um pouquinho de sua importância em razão dos grandes navios petroleiros com maior capacidade de carga não passarem pelo estreito, pelo canal de Suez, mas ainda continua extremamente importante. Né? O Golfo Pérsico, que também dispensa comentários em razão de grande parcela do petróleo mundial passar por ali, tá? Estrategicamente muito importante, e até por isso é razão de guerras. Né? O Mar Arábico, que banha aí também a mesma relevância, uma espécie de continuação. Oceano Índico, que nós temos que, evidentemente, banha todo o sul da Ásia. A Baía de Bengala, muito importante para os países que estão ao seu redor. Já mais a leste, o Mar da China, muito piscoso, muito rico, também extremamente importante. O Mar do Japão, que também beira ali as Coreias, também um objeto de bastante atrito entre Japão, China e Coreias. Né? O Mar das Filipinas, né? E o Mar de Okhotsk lá em cima, também onde já teve várias ilhas que estão nesse mar, foram objeto de atrito entre Japão e Rússia. Todos esses mares ali fazem parte do Oceano Pacífico. Desnecessário falar, mas os países são realmente muito populosos. Tá? Os dois países disparados mais populosos do mundo, a China e a Índia tende a passar a população chinesa ainda nessa década, praticamente está empatada. 1,4 bilhão de pessoas, tanto na China quanto na Índia, mas o crescimento populacional indiano é muito maior, e enquanto a China, com aquela política do filho único, tem contido esse crescimento e tem a forte tendência até de uma redução populacional. E aí destaca-se também a Indonésia, mais ao sul, que não aparece no nosso mapa ali, mas também quase 300 milhões de habitantes,
E ainda com mais de 100 milhões, nós temos a Rússia com 150 milhões, Japão com 120, Paquistão tem 230 milhões, bastante gente no Paquistão, Bangladesh também, bastante gente no Bangladesh, então toda aquela península indiana ali era muito populosa, né? E o Vietnã e Filipinas com cerca de 100 milhões de habitantes. As variações climáticas também contribuem para essas variações, essas diferenças gigantescas entre as diversas regiões. Então a gente pode observar um mapa aí com as diversas variações climáticas. Nós temos desde o clima polar, passando por o clima frio de altitude, passando por climas temperados e chegando aos climas equatoriais que nós estamos acostumados aqui na nossa Latinoamérica. Tá? Então, realmente não tem como ter homogeneidade diante dessas condições climáticas e de vegetação também, que a vegetação normalmente acompanha a configuração climática. Por fim, alguns comentários sobre os aspectos socioeconômicos, bem genericamente, depois nós vamos entrar em maiores detalhes. Grandes riquezas no continente, efetivamente é um continente muito rico, né? Apesar de ter uma população predominantemente pobre. 2/3 do petróleo do planeta estão concentrados na Ásia. Tá? Não só no Golfo Pérsico, que se destaca, mas também ali na região do Cáucaso e na Rússia, com destaque para o gás natural. Né? Mas é curioso que a maior parte desses países não conseguem transformar essa riqueza natural numa riqueza para a sua população. Tá? Com exceção ali talvez dos Emirados Árabes ali embaixo, a maioria dos países, mesmo tendo muito petróleo, até mesmo aqui saindo um pouquinho da Ásia, a nossa Venezuela segue a mesma rota, né? O petróleo não consegue se transformar em riqueza, em qualidade de vida para a sua população, e a riqueza fica concentrada na mão de uma meia dúzia de pessoas, infelizmente. Mas também tem muito minério, né? Muita produção agrícola, uma produção agrícola diferente da produção agrícola brasileira. A produção agrícola brasileira sofreu um grande salto tecnológico nas últimas décadas, tá? Muita mecanização, enquanto lá, talvez em função das facilidades das terras bastante férteis ali, de monções, as planícies da China, ou também em razão da mão de obra extremamente abundante e barata. Lá você pode colher o arroz, paga $10 por mês para o sujeito trabalhar lá, ele vai lá e colhe o arroz à mão, não precisa, sai mais barato do que comprar e investir numa colheitadeira, talvez seja por aí. Tá? Também muito pescado, o Mar da China é muito rico nisso. Tá? Tudo isso também acrescido a produtos industrializados e produtos de altíssima tecnologia, como no Japão e na Coreia do Sul. Né? Ainda também nos tigres asiáticos e nos outros tigres asiáticos e na China, produtos ali da forma deles, de alta tecnologia, vamos dizer, genéricos, né? Alternativos. Tá? Nas planícies de sul e do sudeste, ou seja, na China, no sul da China, Vietnã e até a Índia, vive ali 1/3 da população mundial concentrada naquela área. Tá? As desigualdades econômicas e sociais são enormes, então você tem um povo japonês, um povo sul-coreano extremamente rico, povos em países que estão em pleno desenvolvimento e povos em países que são extremamente pobres e aparentemente não têm uma perspectiva muito favorável nas próximas décadas, como ali Mianmar, Filipinas, são países que ainda têm muito a caminhar para poder tirar sua população da pobreza. Tá? As desigualdades políticas também, desde comunista extremo, como a Coreia do Norte, um comunismo de mercado chinês e russo, né? Com democracias plenamente estabelecidas, com excelente qualidade de vida, com direitos humanos garantidos, né? Tudo como também convivendo lado a lado. Tá? Então, e tudo isso aí no mesmo continente. Tá? Por mais incrível que possa parecer, é isso aí tudo no mesmo continente. Então era isso aí, gente. Até a próxima e um forte abraço.